Se tu quer investir em fundos imobiliários, mas trava com medo de escolher errado e perder o dinheiro que demorou tanto para juntar, eu te entendo bem. O que quase ninguém te conta é que dá sim para investir em fundos imobiliários com segurança e sem correr grandes riscos. Só que claro, desde que tu saiba exatamente como escolher os melhores. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Quais são os fundos imobiliários mais seguros para investir sem medo em 2026? Aqueles que eu considero seguros, até mesmo para quem tem medo de errar e está começando com pouco dinheiro e zero conhecimento. Vou te ensinar aqui exatamente o passo a passo que eu uso para escolher os meus próprios fundos imobiliários, quais são os setores mais seguros para você começar, como investir na prática e também vou aproveitar para responder algo que vocês sempre me perguntam, que é se precisa declarar ou não imposto de renda caso você comece a investir nos fundos imobiliários. Depois desse vídeo aqui, realmente só não investe quem não quer, porque tudo que você precisa para investir em fundos imobiliários com segurança, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse é o vídeo 2 de uma série que eu estou fazendo aqui no canal para te ensinar a investir do zero e com pouco dinheiro. Vou deixar os outros vídeos aqui na descrição para você assistir quando acabar esse. Mas vamos lá, sem blá blá blá, já vamos aqui direto ao ponto. Não vou nem me dar o trabalho de te explicar o que é um fundo imobiliário, porque acredito que tu já sabe. E se tu ainda não sabe o que é nenhum fundo imobiliário, tu tá precisando se inscrever aqui no canal. Inclusive, vou te ensinar tudo isso de graça, então pelo menos deixa o like aí, né? E já que você tá aí embaixo, aproveita também para se inscrever no canal e não seja ingrato, né? Compartilha esse vídeo com um amigo que você quer que fique rico junto com você. Vamos lá, partindo do pressuposto que você já sabe o que é um fundo imobiliário, existem dois tipos de fundos imobiliários. Os de tijolos, que é quando o fundo imobiliário de fato compra o imóvel físico, então existe um prédio por trás, seja um galpão logístico, um shopping, uma laje corporativa. Esses imóveis são colocados para alugar e o aluguel mensal pago pelos inquilinos é repassado para nós cotistas. Ou seja, existe um imóvel físico por trás e um inquilino pagando o aluguel mensal, então a gente tem aqui uma previsibilidade muito maior de renda e uma segurança maior. Afinal, o teu dinheiro foi alocado em um imóvel físico de fato. Agora, já nos fundos imobiliários de papéis, o fundo empresta dinheiro para o setor imobiliário em troca de receber juros e esses juros são repassados para nós investidores. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o risco é um pouquinho maior, afinal é um empréstimo, mas também o rendimento é um pouco maior. Então sim, papel paga um pouco mais que tijolo, mas a lógica aqui é que nenhum dos dois é melhor sozinho. Tijolo traz estabilidade, papel traz renda mais forte e, obviamente, enquanto investidor inteligente, nós vamos unir aqui esses dois melhores mundos. Então vamos colocar aqui a mão na prática? Já estou com os indicadores aqui separados para te explicar como funciona cada um deles e logo em seguida a gente vai aplicar isso aqui para selecionar os 5 melhores fundos imobiliários mais seguros para você começar a investir. Inclusive, se tu tá com dificuldade para montar a tua carteira, ainda se sente inseguro para dar o próximo passo e quer a minha ajuda pessoal para montar a tua carteira de investimentos completa junto contigo, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria financeira individual. Clica lá e se inscreve, que eu vou te chamar para a gente conversar. Vamos lá, o primeiro ponto que você precisa olhar na hora de escolher um bom fundo imobiliário é justamente olhar qual é a gestora por trás daquele fundo. Afinal, a gestora nada mais é do que a responsável por gerenciar o dinheiro que você investe naquele fundo. Então, por exemplo, se for um fundo de shopping, ela é quem vai analisar as melhores localizações, os melhores empreendimentos para tomar a decisão do que vai entrar ou até mesmo do que vai sair do portfólio do fundo. Então, só dando um passo atrás, como é que funciona o fundo imobiliário? Várias pessoas, vários investidores colocam o seu dinheiro lá. Então, eu, você, Maria, Pedro, José, a gestora reúne a grana de toda aquela galera e no nosso exemplo aqui, usa aquele dinheiro para comprar um shopping, por exemplo. E aí aquele shopping ela bota para alugar, então entra em contato com o inquilino, fecha contrato, define o valor de pagamento e mês a mês os inquilinos, as lojas que contrataram ali o espaço físico, pagam o aluguel para o dono do shopping, que no caso é um fundo imobiliário, e o fundo imobiliário, por sua vez, nos repassa ali todo mês o nosso dividendo. Então, não precisa nem a gente pensar muito para entender que a gestora é parte fundamental e tem um papel importantíssimo, por isso que é importante olhar para a gestora, olhar para o histórico dela antes de escolher um fundo imobiliário.
mercado. Mas beleza, a gestora eu acho que ficou aqui algo um pouco subjetivo, né? Então vamos de fato aqui entrar em critérios objetivos, como por exemplo patrimônio, que nada mais é do que todo o valor que o fundo possui, e no nosso caso aqui vamos olhar apenas para fundos imobiliários que tenham patrimônios acima de R$ 1 bilhão. Então vai ter ali os fundos menorzinhos, que tem ali seu 1 milhão, 100 milhões, mas nós, como estamos começando, para garantir que não vamos errar, vamos olhar apenas para os maiores fundos de mercado, aqueles que possuem valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão. Aí o próximo critério é a liquidez, que inclusive vários de vocês sempre perguntam: Raíssa, se eu investir nesse fundo e desistir, quiser o meu dinheiro de volta, como eu faço? Bom, se você achar ruim receber uma renda passiva recorrente na conta e quiser o seu dinheiro de volta, basta você vender as suas cotas e pegar a grana de volta. E se você está esperto aqui na explicação, já entendeu que sim, caso você precise vender, precisa existir uma outra pessoa na outra ponta querendo comprar. E aí pode surgir outra pergunta: Raíssa, como é que eu vou saber que tem uma outra pessoa querendo comprar as minhas cotas e eu não vou ficar com aquilo ali preso na minha mão? Bom, muito simples, basta a gente olhar para a liquidez, que nada mais é do que o valor transacionado entre compra e venda diariamente. E no nosso caso aqui, nós vamos olhar apenas para fundos imobiliários que têm uma liquidez diária acima de R$ 1 milhão. Ou seja, caso você precise se desfazer das suas cotas, ou até mesmo comprar novas cotas, você não terá nenhum problema. A não ser, claro, que o teu patrimônio seja multimilionário. Já vou pegar aqui um fundo como exemplo na prática para a gente olhar esses indicadores, mas seguindo, o próximo indicador que a gente vai olhar é o PVP, que nada mais é do que uma métrica de preço. Então imagina assim, que eu te falo que estou querendo vender esse colar aqui, e aí eu quero te vender esse colar por R$ 1.000. Poxa, será que esse colar vale tudo isso? Será que não é um pouco menos ou um pouco mais? Enfim, como a gente vai saber o preço justo do colar? O PVP é exatamente essa métrica. A gente olha para saber o preço justo daquele fundo imobiliário. Então, se o PVP estiver igual a 1, significa que o fundo está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Se o PVP estiver acima de 1, significa que o fundo está caro, e abaixo de 1, o fundo está barato. Porém, para garantir que não vamos pagar nada nem muito caro, nem barato demais, afinal, quando a esmola é demais, o santo desconfia, vamos olhar para um PVP acima de 0,8 e no máximo 1,1. Então assim a gente garante um preço minimamente justo. E por fim, o último ponto, é importante que você analise o histórico de dividendos, que no melhor dos cenários deve estar ou estável ou crescente. Então vamos pegar um fundo aqui como exemplo, só para a gente passar nesses indicadores e logo em seguida eu vou concluir aqui essa tabela com a parte que é especificamente para fundos de tijolos e fundos de papéis. Então vamos lá, peguei aqui um fundo como exemplo, o MXRF11, um fundo de papel que tem sua cota aqui girando em torno de R$ 10. Só que a gente não vai olhar para o valor para decidir se está caro ou barato. Na verdade, nós vamos olhar aqui para o PVP. Então, o MXRF está com um PVP de 1,01, ou seja, muito próximo do seu valor justo. Beleza, passou aqui no nosso checklist. A liquidez diária, que é outro ponto que a gente aprendeu a analisar. O MXRF11 está com a liquidez acima de R$ 14 milhões. Então, perfeito, passou aqui também com tranquilidade. Esse outro ponto aqui, que é o Dividend Yield, guarda aí que eu já volto para te explicar sobre ele. Mas descendo aqui embaixo, a gente consegue ver o valor patrimonial, que no caso aqui o MXRF11 já tem mais de 4 bilhões de valor patrimonial, então maravilha, passa aqui com folga. Inclusive aqui em cima, tá? É onde você consegue saber se o fundo é de papel, é de tijolo. Eu sei que vários de vocês têm essa dúvida, então fica logo aqui. Mas vamos descer um pouquinho para a gente dar uma olhada no histórico de dividendos, é outro ponto importante da gente analisar. Então nos últimos 12 meses o MXRF11 pagou 12,32%, que é um dividend yield muito bom, mas melhor do que olhar apenas para o último ano, a gente vê aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos e beira aqui os 12%, então de fato é um bom retorno de forma consistente. A gente consegue ver isso inclusive clicando aqui no histórico máximo de dividendos e percebe, né, vem até em uma leve crescente, depois uma boa estabilizada nos últimos meses. Então entendido essa primeira etapa, vou te mostrar aqui agora quais são os indicadores que a gente deve olhar unicamente para analisar um fundo de tijolo e também os indicadores que são inerentes apenas a fundos de papéis. Então vamos lá, primeiro começando pelo dividend yield, que ambos os fundos vão ter, porém papel costuma pagar um pouco mais que tijolo. Então o nosso dividend yield para
para tijolo vai ser algo entre 7% a 13%, e o dividend yield de papel vai ser um pouco maior, a partir de 9%, no máximo 15%. Próximo indicador, quantidade de imóveis, que no caso esse aqui a gente vai olhar apenas para fundos imobiliários de tijolos, e nos fundos de papéis vamos olhar para a quantidade de dívidas. Porque lembra, fundo de tijolo compra prédio físico, fundo de papel empresta dinheiro. Então, quantidade de imóveis é muito importante você olhar, e para você ter aí um parâmetro, você pode olhar para fundos que tenham acima de 5 imóveis no mínimo. Já a quantidade de dívidas é interessante que você olhe ali com um pouco mais de calma, não existe assim uma métrica específica, mas vamos colocar aí no mínimo 20. Agora, pense o seguinte, de nada adianta eu ter um fundo que tem um patrimônio de 4 bilhões de reais e empresta essa grana ali aos seus 20, 30, 50 inquilinos, se 50% do dinheiro está concentrado unicamente em um único inquilino. Da mesma forma que não é interessante eu olhar para um fundo de tijolo que tenha 20 imóveis, mas que todos os imóveis, por exemplo, estejam num único estado. Então é muito importante a gente olhar a diversificação dos imóveis e também a diversificação das dívidas. No caso aqui eu estou falando da porcentagem do PL. Então é muito importante verificar isso. Claro, o próximo ponto é justamente a vacância para fundos imobiliários de tijolos. Então de nada adianta eu ter vários imóveis espalhados em vários estados do Brasil, mas se metade daqueles imóveis não estão locados. Então eu preciso que aqueles imóveis estejam ocupados, afinal quanto mais inquilino pagando aluguel, mais dividendo para o nosso bolso. Então tem que olhar a vacância, vamos colocar aí no máximo a vacância de 10%, e nos fundos de papéis vamos olhar para inadimplência. Então é muito importante verificar ali se os credores que contraíram aquela dívida do fundo imobiliário de papel estão honrando com o compromisso, estão conseguindo pagar em dias. Não esquece que eu ainda vou te responder se precisa ou não declarar imposto de renda caso você invista nos fundos imobiliários. Mas vamos lá, já te passei todos os critérios, mas agora vamos colocar a mão na massa, né? Porque imagina se só com isso aqui tu já vai conseguir selecionar os melhores fundos. Bom, a gente vai precisar fazer minimamente uma triagem, afinal já são aí mais ou menos 500 fundos imobiliários em bolsa. Vamos entender aqui como que a gente consegue aí passar uma peneira e separar os melhores. Bom, aqui no site do Investidor 10, tu pode dar um Google aí, Investidor 10, clicar no primeiro site, que vai abrir aqui essa tela para você, onde você vai clicar aqui em FIIs, e aqui do lado, na lateral direita, tu vai clicar em Busca Avançada. Aí aqui sim, a gente consegue fazer os filtros, buscar pelos fundos imobiliários que de fato faz sentido aqui para uma boa carteira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o setor. Então, muito semelhante como nas ações tem o setor Best, inclusive, o próximo vídeo dessa série vai ser sobre ações. Então, já sugiro você se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Mas enfim, semelhante às ações, tem os melhores setores nos fundos imobiliários também. A gente não vai começar aqui por um setor de cemitério ou de agência bancária. Vamos selecionar aqui de fato as melhores opções. E para a gente começar, você pode selecionar aqui e focar, principalmente em fundos logísticos, de shopping, fundos de papéis, que inclusive é esse nomezinho aqui, tá? Títulos e valores mobiliários. Então vamos começar por ele, inclusive. Vou clicar aqui em cima, ou seja, eu estou falando para o Investidor 10 que de todos os fundos que existem, eu quero apenas fundos de papéis. Aí aqui em tipo você não vai mexer em nada, você vai vir aqui para filtros, PVP, que é justamente o que eu te falei. Como é um fundo de papel, nós vamos colocar aqui acima de 0,8 e no máximo 1,1. Dividend yield, como é um fundo de papel, nós vamos colocar aqui a partir de 9% e no máximo 15%. Liquidez diária a gente quer maior que 1 milhão. No caso aqui a gente não consegue selecionar com especificidade, mas podemos selecionar aqui o maior. Então seria uma liquidez acima de 2 milhões de reais, já está excelente. E patrimônio, a mesma lógica, Então, infelizmente, a gente não tem como selecionar aqui, digitar certinho o valor que a gente quer, mas vamos pegar aqui o maior, ou você pode pegar esse outro aqui também, mas enfim, basta selecionar, clicar em buscar e automaticamente ele já vai te trazer aqui uma lista com alguns possíveis fundos para você analisar e aprofundar o seu estudo. Então aqui ele trouxe uma lista, tem algumas opções, clicando aqui você vai ter mais fundos imobiliários e você pode também refinar a sua busca. Então se você colocar aqui maior que 3 bilhões, clicar em buscar, já vai vir aí uma quantidade menor e você pode mexer aqui também na liquidez, no dividend yield, enfim. Vou fazer mais um aqui para ficar 100% claro. Então vou clicar aqui dessa vez, vamos pegar um fundo logístico. O PVP é o mesmo, Então acima de 0,8 para não pegar nada muito barato demais, afinal se está muito descontado é porque tem algum problema. E acima de 1,1, afinal não quero pagar muito caro. Então tá aqui. Dividend yield, vamos ajustar, Então acima de 7%, no máximo 13%, já está excelente. E a liquidez e o patrimônio eu vou manter. Então vou clicar aqui em buscar e automaticamente ele já trouxe aí 3 excelentes opções para a gente aprofundar o nosso estudo e de fato entender
se faz sentido ou não. Então, enfim, a gente pode clicar aqui nessa primeira opção, que automaticamente ele já te redireciona aqui para dentro do fundo, né? Então, tu pode fazer aqui tua análise individualmente. Então, olha só, é um fundo de base 100, né? Então, cada cota custando aqui R$ 103,70. Entregou um dividend yield de 9,49% nos últimos 12 meses. PVP 0,98, então, teoricamente, está com leve desconto. Liquidez diária muito boa, acima de 3 milhões de reais. E olha só, esse fundo já se valorizou nos últimos 12 meses quase 25%. Então, detalhe, são duas formas da gente ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, tá? Isso aqui era para ser um, mas ficou parecendo um X. Mas enfim, tu pode ganhar dinheiro tanto com os dividendos mensais, como também com a valorização de cada cota. Aí aqui embaixo a gente vai ter aqui todas as principais informações do fundo. Então, é um fundo de tijolo do segmento logístico. Atualmente já são aí mais de 330 mil cotistas. Ele tem aqui um valor patrimonial acima de 3 bilhões. Então, perfeito, né? Passa tranquilamente. E aqui embaixo, por fim, a gente consegue dar uma olhada tanto no histórico de dividendos. Então, vou clicar aqui no histórico máximo, tu consegue ver que é muita previsibilidade, muita constância, né? Então, isso é uma característica principal de um fundo de tijolo, principalmente logístico. Ele paga essa renda muito consistente. E aqui, rolando um pouco mais para baixo, a gente consegue ver a lista desses imóveis. Então, percebe, aqui já são 17 imóveis ao todo, distribuídos aí em vários estados ao longo de todo o Brasil. E aí, se tu quiser se tornar um investidor que leva o jogo a sério, tu pode rolar um pouco mais aqui para baixo e clicar aqui em ler o relatório gerencial. Mas aí fica para um próximo vídeo. Se vocês quiserem, posso fazer na continuação da série. Coloca aqui nos comentários se vocês querem aprender a analisar relatório gerencial. Mas vamos lá, vou te dar aqui um plano de ação para você não ficar voando aí sem saber qual é o próximo passo. Depois de tudo que eu te ensinei, eu quero que agora você faça esse filtro, seguindo exatamente o mesmo passo a passo que eu fiz aqui junto contigo, para selecionar os seus melhores 5 fundos imobiliários para 2026. Inclusive, comenta aqui embaixo quais foram os 5 melhores fundos na sua análise. Mas é para analisar, hein? Não é para sair colocando da cabeça aí porque deu na telha. Analisa, coloca aqui embaixo quais são os 5 melhores fundos na sua visão. E agora que você tem esses 5 fundos que já passaram aqui por esse filtro inicial, você vai agora sentar e estudar esses 5 fundos imobiliários para entender se faz sentido você ter em carteira. E aí a minha sugestão, desses 5 fundos, pega pelo menos um para você já iniciar a compra. Então entra ali na corretora, vou fazer o passo a passo aqui junto contigo agora, compra suas primeiras cotinhas, nem que seja de um único fundo, mas para você já destravar, já começar ali a molhar os pés na renda variável. Então agora vamos lá, vou te mostrar aqui como você pode comprar aí suas primeiras cotas e também vou te explicar sobre a questão da declaração do imposto, tá? Então fica bem esperto aí. Ó, tô aqui no aplicativo do Banco Inter, mas o passo a passo é muito semelhante a qualquer um outro banco, Nubank, Rico, XP, Sofisa, qualquer uma outra corretora que você tiver aí, o passo a passo vai ser muito semelhante. Então aqui na tela inicial eu vou clicar embaixo em Investe, nessa próxima tela eu vou clicar em Investir e aqui embaixo em Produtos nós vamos selecionar aqui essa casinha Ações, FIIs, BDRs e ETFs. Basta clicar em cima que nós vamos acessar aqui o Home Broker, ou seja, a bolsa de valores. E aí, para comprar um fundo imobiliário, basta você clicar aqui na lupa e digitar pelo nome do ativo que você quer comprar. Então, vou digitar aqui MXRF11, que foi o fundo que a gente usou como exemplo. Você vai clicar em cima dele e aí ele vai trazer aqui, né, a variação do preço no último dia, mas basta você clicar aqui em comprar. Nessa próxima tela, você vai digitar a quantidade, se você quer comprar 3, 5 cotas ou apenas uma. E no caso, como eu estou gravando aqui esse vídeo fora do horário comercial da bolsa, eu posso clicar aqui em agendar a compra e no dia seguinte minha ordem vai ser executada. Ou se eu quisesse vender alguma cota, bastaria eu clicar aqui em venda, clicar em agendar e aguardar ali a ordem ser executada. Mas enfim, super fácil, tu viu, em sei lá 3, 4 cliques tu já consegue comprar as tuas primeiras cotas e o passo a passo é muito intuitivo na maioria das corretoras. A parte mais difícil não é essa não, tá? De fato, a parte mais complicada é a análise que eu já te ensinei. Mas enfim, vamos fechar aqui com a declaração do imposto de renda, lembrando que essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo para te ensinar a investir do total zero e com pouco dinheiro. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando sair o próximo vídeo dessa série. Mas vamos lá, uma dúvida que eu sei que paralisa muitos de vocês é a questão do imposto de renda. Raíssa, nunca precisei declarar imposto de renda antes, quero investir nos fundos imobiliários, mas tenho medo de precisar declarar o imposto de renda. Se esse é o teu caso, fica tranquilo, porque investir em fundos imobiliários não te obriga automaticamente a fazer a declaração do imposto de renda. Se você não se enquadra em nenhuma regra obrigatória da Receita, ou se você não vendeu cotas de FIIs no ano,
você pode continuar sem declarar. Você só precisa declarar se você se enquadra em alguma regra obrigatória da Receita Federal ou se você realizou vendas de cotas de FIIs. Mas lembra, né? Declarar não é pagar imposto. É apenas prestar conta. Então verifica se você se enquadra em alguma das regras, porque se for o caso, tu precisa declarar de todo jeito, mas se não for, segue em paz e compra aí as tuas primeiras cotas. Agora, verdade seja dita, né? Uma carteira ideal não tem só fundos imobiliários. E é por isso mesmo que no próximo vídeo dessa série eu vou te ensinar também sobre ações para a gente montar uma carteira completa. Então já te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo dessa série, porque de fato vai ser a melhor e a mais completa para te ensinar do zero a investir bem a sua grana e montar uma boa carteira de investimentos. Sem mais, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.